respeitado. Agora, é como dizia Dom Helder, né? Quando ele dá uma esmola a alguém, ele é exaltado como um santo. Quando ele questiona a causa porque aquela pessoa está pedindo uma esmola, ele é taxado de comunista. Assim também é a questão da violência e da criminalidade, né? O caldo de cultura dessa questão está na desigualdade social, está na falta de educação, está na falta de escola, está na falta de oportunidade para as pessoas. Então, onde é que isso reflete mais? Reflete mais justamente na juventude, nos jovens, que tem um número grande de jovens cada ano, aí com toda a sua potencialidade, com todos os seus hormônios, com toda a sua vitalidade e sem ter oportunidade de trabalho, sem ter oportunidade de viver, e ao mesmo tempo uma pressão consumista muito grande da televisão, do rádio, da coisa, e também os meios de comunicação, né? Você não tem um programa educativo, você não tem um programa, você tem um Big Brother aí da vida, passando uma realidade superficial, banalizada, sem transmitir um valor, né, humano, de educação, de altruísmo, de construção de alguma coisa de novo, de educativo, pedagógico, né? Você tem pouquíssimos programas na televisão que traz uma mensagem educativa. Você, às vezes, humilhando as pessoas que cometeram o crime, fossilizando. Isso tem muito pouco. Então, a questão da violência, você tem que começar a atacar as causas da violência. Você tem que ter programas sociais, você tem que ter políticas públicas, você tem um programa que hoje é muito criticado por algumas pessoas, como assistencialistas, como eleitoreira, etc., que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa emergencial, não é o programa que deveria ser, é um programa que deve ser destinado para quem está morrendo de fome, para não deixar morrer. É mesmo dentro do espírito do Bolsa Família, dentro do espírito do que foi pensado no Comitê da Ação da Cidadania, contra a fome e contra a miséria. É uma questão emergencial, é para atender uma necessidade, para que a pessoa não morra de fome, é para garantir o direito humano das pessoas se alimentar. Agora, é um programa de libertação, de coisa, de promoção, de coisa, não é um programa de política pública. Pode-se pensar isso de ter um programa desse tipo. Mas o Bolsa Família não existe nos países desenvolvidos, o programa de renda mínima. Você está na Inglaterra, está em qualquer desses países do chamado primeiro mundo, você perde emprego, ele recebe um seguro-desemprego, que não é igual ao seguro-desemprego do Brasil, é um seguro-desemprego que garante 70%, 80% do que ele ganhava durante um determinado tempo, e o próprio Estado, a própria sociedade, se encarrega de ir buscar um emprego para aquela pessoa, de engajar aquela pessoa no mercado de trabalho. Mas a família e aquela pessoa não pode ficar desassistida do Estado. Então, no Brasil, você tem que avançar nesse sentido. Então, se você não avançar e construir uma sociedade que tenha o seu suporte, né, de garantir uma vida digna às pessoas, de garantir trabalho, de garantir educação, de garantir saúde, de garantir esse negócio, você vai gerar uma sociedade que ainda a gente tem a felicidade dos pobres e dos oprimidos não se organizarem. Porque se eles tivessem um nível de organização e se juntar para o crime, para ir buscar aquilo que a sociedade lhe tem retirado ou que não tem lhe oferecido, aí todos nós estamos fritos, porque seria uma guerra civil, seria muito maior número de pobres, miseráveis, desassistidos, que não têm saúde, a cobrar de uma elite, que somos nós, que tem ainda 3 refeições ao dia, tem um carro para ir para o trabalho e volta, que não usa o transporte coletivo, que não sabe nem como é que está o transporte coletivo, se o cara passa uma hora ou passa mais tempo dentro do ônibus para chegar no trabalho do que o tempo que passa no trabalho, e tem que sair 5 horas de casa para chegar às 7 no trabalho, tem que sair 4 horas. Quer dizer, a vida do trabalhador que recebe um salário que não dá nem para atender a necessidade básica, e a lei garante, e o salário mínimo tem que garantir saúde, educação,
lazer, habitação, etc., e que só existe no papel. Então, essa sociedade que a gente tem sempre unido faz uma sociedade em outros moldes, não consegue avançar nessa questão. Qualquer política que a gente fizer é paliativa. E se a gente pensar em só fazer a política repressiva, a gente vai, daqui a pouco, colocar um policial atrás de cada cidadão. E acontece o quê? As pessoas começam a morar em grades, começam a gradear, colocar vigilante, colocar isso. Hoje, a maior emprego, o maior número de pessoas empregadas são as guardas, as milícias privadas. Os prédios, vigia de prédio, vigia disso, vigia daquilo, grupo de apito, disso, daquilo, outro, que está vivendo justamente da insegurança da população. E a insegurança é tão grande que quem é dono dessas empresas de segurança privada, a grande maioria, são militares e policiais civis. Né? Você vê Aníbal Moura, tem de segurança. Ou você chega levantando, quase todo mundo da segurança pública tem uma empresa de segurança, ou um policial militar tem uma empresa de segurança. Quer dizer, vive e vende a insegurança, que é uma obrigação do Estado a prestar. Então, a gente tem que ver essa questão da segurança, da violência, como uma questão de epidemia. Não adianta você estar com a epidemia, você querer abrir um hospital. Porque se você não trata da epidemia, você vai abrir um hospital, depois vai abrir outro hospital, depois vai abrir um hospital. Daqui a pouco toda a população está interna nos hospitais. E tem uma minoria que fica de fora, né, que não foi contaminada ainda e que poderá ser contaminada. Então, a gente, ou a gente trata da epidemia, da violência, e para tratar, a gente tem que tratar com políticas públicas, tem que tratar desde a reforma agrária, para que o homem possa ficar no campo, e quem veio para a cidade, que encheu a cidade dos alagados por morro, etc., possa retornar o campo para produzir alimento, produzir isso, aquilo, outro. Mudar a forma de monocultura da cana para os alimentos de subsistência, etc. Fazer garantir o homem na terra e garantir que a terra seja produtiva. A reforma agrária não é só assentar, é dar incremento agrícola, dar condições para que o homem possa desenvolver, né? E fazer a reforma urbana para que o pessoal possa não morar dentro dos lagos alagados, dos morros, e cada chuva morre não sei quantos, mas morar em lugares dignos, tirar dentro do lixo, no lugar onde ele for, ter sua escola, ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de coisa. Quando for atendido, não pode ficar como quem vai numa restauração, sai indignado, né? O povo morrendo no chão, deitado no chão, atendendo, os médicos escolhendo quem é que dá a vez que vai morrer, quem não vai morrer, porque não dá para atender a todo mundo. Então escolhe fulano que é mais grave, outro que é mais grave, ou que fulano tem um pedido de fulano, e que é isso que tem que atender primeiro. Mas essa é a realidade. Ou corre, o classe média corre para o plano de saúde, e cada dia mais caro. E começa cada dia um maior número de pessoas de classe média que não estão podendo fazer os seus planos de saúde. Eu tenho aqui plano de saúde, eu, Carol e os meninos, pagamos 2.000 e pouco por medical, né? 2.000 e pouco, 2.300 por plano de saúde. E quando você vai ficando mais velho, você vai aumentando o plano de saúde. Então, 2.000 e pouco é um salário que poucas pessoas têm. Então, como é que as pessoas vão viver? Vão ter que correr, tem que comer, tem que vestir, tem transporte, tem habitação, são coisas. Depois é que vem a questão do plano de saúde. Então, como é que você vai colocar o plano de saúde na frente de todas essas condições? Então, é uma situação, a desigualdade e a política pública que é feita no Brasil, né, que tem gerado essa criminalidade. Então, a criminalidade tem aumentado a cada ano. E dentro dessa criminalidade, quem está morrendo, quem está sendo mais penalizado, são justamente os pobres. E entre os pobres são os jovens, de 18 a 27 anos. É o público que se encontra nos amigos da vida, nos presídios. E entre eles, dos 18, 17 a 27 anos, são justamente os pretos, né, os negros que estão lá, né, os negros que são mais penalizados. E entre esses, ainda a maioria são os homens, né, embora que tenha aumentado
gradativamente a incidência entre as pessoas, entre as pessoas do sexo feminino, envolvimento com a atividade criminosa. Aí você chega no Bom Pastor, um presídio que comporta 250 presos, tem 800 presas, tudo dormindo no chão, sem menores condições. Eu fui lá um dia desse, eu discuti a questão com a representante da ONU, a questão, relator da ONU, para a questão da educação. Discutir a educação do sistema penitenciário. Parecia uma comédia trágica, cômica, né? Você discutindo a questão da educação, quem frequenta a aula, quem não frequenta, etc. As pessoas dormindo no chão, um menino de 4 meses dentro de uma cela com 12 pessoas e 15 pessoas, a mulher dizendo: eu estou aqui porque estou presa aqui há 6 meses porque eu roubei um saco de feijão, um pacote de feijão, um pacote de arroz no supermercado lá em Vitória Santo Antão, e mandaram para cá, não fui ouvido, nem nada até hoje de ficar juiz, não foi nada. A outra também, e 3, 4 mulheres, todas elas presas por terem roubado pequenas mercadorias em supermercado, grande mercadoria, ou era problema de beleza, coisa, etc. Ou comida mesmo. Essas pessoas estão presas e ainda diretores. Não, essa é reincidente. Não, eu digo, essa é reincidente. Não, porque é a segunda vez que eu tenho 4 ou 6 filhos e tenho um deficiente. Então eu preciso alimentar meus filhos, eu saio para o mercado para roubar. Então quando eu vou roubo, eles me pegam. Quando me pegam, eu venho para cá. Mas eu não tenho outra forma de garantir. A prefeitura dava uma cesta, dava uma bolsa, depois não deu mais, etc. E eu vou para o supermercado e sou preso. Porque eu não vou deixar os meus filhos morrer. Então, essa é a realidade que tem no sistema penitenciário. Então, você vai discutir educação, se o cara está frequentando a escola lá do presídio, se o livro está chegando, não está, se ele não tem a educação, não tem as mínimas condições. Né? Então, o primeiro emprego, né, é questão difícil. No Brasil, não se tem o primeiro emprego, e quando chega aos 40 anos, está velho para trabalhar. E quando chega para trabalhar, tudo pede experiência profissional. Então, é uma questão difícil. E para nossos filhos, para a nossa geração, está muito mais difícil que a nossa época. Eu digo que hoje a questão está muito mais difícil, porque o mercado também de trabalho está muito mais competitivo. Na minha época, eu tinha 3, 4 faculdades de direito aqui em Pernambuco. Hoje tem cada esquina tem uma faculdade de direito. Né? Medicina também, tem hoje várias faculdades de medicina. Engenharia, a mesma coisa. Então, hoje você coloca número de profissionais cada dia maior no mercado, sem ter condições de absorver essas pessoas que estão sendo colocadas. Além disso, a questão do preparo. Né? Então, você não pode comparar meu filho, seu filho, que estuda na escola particular, que tem um computador, que tem um livro, que tem isso, com o estudante da escola pública que não tem acesso, agora, quando estão se lutando, é um computador sem para muitas pessoas que se quebra, e o professor que está lá não sabe manejar o computador, não sabe ensinar. Então, é o faz de conta, e as pessoas são preparadas, né, não sabem uma língua, não sabem nada. Então, no mercado hoje a exigência é muito maior. Então, existe o analfabeto, no Brasil não havia analfabeto grande, mas existe hoje o analfabeto que é informado e que tem a mesma dificuldade, porque você chega hoje em qualquer consultório médico, né, a moça que atende é no seu computador, a ficha de anotação. Antigamente o cara anotava na mão, etc. Tal. Hoje é o computador, ninguém vai perguntar. Você sabe ler, sabe escrever, tem grau médio, tem isso, tem aquilo outro, sabe trabalhar com o computador. Então a pessoa lá vai ter que trabalhar, tem que anotar. Quando chega no consultório médico, a primeira coisa que o médico tem é um danado de um computador, uma máquina disso, daquilo outro, e faz o exame, tudo de forma, tudo técnico. Você chega para o advogado vai no computador, pega a jurisprudência, pega as petições, formulário, petição, quase não se cria nada, tudo está no computador, ele apenas faz os enxertos. Ele tem que saber tirar uma coisa de outro, botar e ter a noção das coisas, porque o resto está tudo no computador. Então o cara hoje tem que saber trabalhar com esse danado computador, que a nossa geração tem muita dificuldade ainda